L'homme est malade parce qu'il est mal construit. Il faut se décider à le mettre à nu pour lui gâter cet animal qui ne démange pas. Dieu, et avec Dieu, ses organes, oui, ses organes, tous ses organes, car, tuez-moi si vous le voulez, il n'y a rien de plus inutile que Opa, Guten Morgen aí, meus jovens e minhas jovas aí. Bem-vindos ao Para Acabar com o Juízo, o seu podcast semanal de leitura da obra O Antiédipo, com esse que vos fala, Ian Menezes de Oliveira. É isso, né, cara? Vamos continuar a leitura, nem lembro onde a gente tá, vou abrir o livro aqui e a gente vai ver de qual é. Eu acho que por hoje é só, né? Muita desgraça aconteceu de lá pra cá, como sempre. Então, vamos nos ater ao texto em meio a tanta desgraça. Deixa eu botar o despertador. Hoje mais carioca do que nunca. Sendo um capixaba em São Paulo. Deixa eu colocar... São 11h14 agora, vocês têm que fazer essa operação matemática em voz alta. Vou botar 11h34, vamos lá. Sei que vocês estão animados, eu também estou animado. Parênteses é que eu estou lendo o livro. Comecei hoje a ler o livro O que é o Virtual, do Pierre Levy, né, que é praticamente uma extensão do pensamento do Deleuze do Guattari, um livro de 95, né, o Deleuze vai morrer em 95. E vai perguntar o que é o virtual, né, de uma pegada bergsoniana, né, do famoso filósofo francês Henri Bergson, que vai pensar muito essa dimensão do atual, do virtual, né, do real. O senhor Deleuze pega essa esteira também, né, desde diferença e repetição, desde o bergsonismo, enfim. E aí o Pierre Levy, em 95, vai escrever esse singelo livrinho que tá me dando nó na cabeça, assim, né. E é um livro que eu sempre vi, curiosamente eu sempre vi nas estantes de sebo, vários deles, assim, e na biblioteca da UFES, né, meu lugar querido, biblioteca da UFES. E eu nunca tive tesão de ver, parecia um tema modinha, assim, né. Eu entrei na graduação em 2008 e, porra, virtual, essa coisa de internet. Eu acho que eu era um pouco mais tecnofóbico na época. Hoje em dia eu tô aqui, né, fazendo podcast. Mas, curiosamente, é um livro que eu sempre recusei de ler, assim, né? E aí eu eu tava nessa coisa de atender online. Olha só, eu tenho um assunto para conversar. Mas é que não tinha assunto para conversar com vocês. Nessa coisa de atender online, eu me debrucei sobre essa problemática, né, do espaço virtual para atendimento. E aí eu lembrei desse livrinho, tô participando dos grupos de trabalho, né, de supervisão e de troca com a Regina Fabre, que é uma corporalista brasileira, né, daqui de São Paulo. E aí ela estava comentando muito essa dimensão da adaptação ao meio virtual, assim. Eu lembrei do Pierre Levy, eu falei, pô, vou dar uma olhada nesse livro. Mas tudo isso para dizer, cara, que ele faz uma consideração muito interessante, que eu lembrei da gente. Olha só, lembrei de você, lembrei de mim aqui, lembrei da gente. Que com a virtualização do espaço cibernético, com o aumento, ele vai definir o que é virtualização, é mais do que só o espaço virtual cibernético, né? Mas cada vez mais as tecnologias e a nossa cultura ocidental contemporânea, ela nos empurra, né, para uma virtualização maior dos meios. Não que seja algo potente ou forte necessariamente, mas uma virtualização. Habitar mais espaços virtuais. E aí ele vai comentar uma coisa que eu achei muito foda, que às vezes, ao invés das coordenadas de tempo e espaço, essas coordenadas rígidas, né, dos encontros, num tempo e num espaço dado, num tempo e num espaço comum, assim, mais enrijecido, né? Tipo, vamos nos encontrar às 10 da manhã na casa às 11, né? Às 11 da manhã para ler 20 minutos do Antiédipo, assim. E a gente tem que ir em tal lugar, vamos ir lá na pracinha, Praça do Cauê, lá em Vitória. E a gente tem que estar lá, né? E aí ele vai falar que, na verdade, essas coordenadas rígidas de tempo e espaço vão se desterritorializar, né, em função de outras duas coordenadas, outras duas organizações que eu achei muito foda, assim. No lugar do espaço, a gente vai ter a dimensão da sincronia, né? O espaço sincrônico é estar sincronicamente na mesma plataforma,
na mesma dimensão, aí você pode ver o encontro. Então, sincronicamente, poder se encontrar. Eu fiquei lembrando muitas aulas sincrônicas, né, dessa coisa de ensino à distância. E ao invés de um tempo combinado, tipo assim, então às 11 horas vocês param aqui para me escutar ler o antiédipo, a gente vai trocar umas ideias. Na verdade, não, essa tarefa se estende por uma temporalidade que vocês podem ouvir isso aqui a hora que vocês quiserem, então o tempo é substituído por uma certa interconexão. Substituído não, né? Produzido a partir de uma certa interconexão. Aí vocês vão ler, ouvir isso aqui quando vocês quiserem, eu posso reescutar quando quiser, em uma virtualidade possível. Vocês também entram em contato comigo, isso altera a produção do programa. Achei interessante. Isso eu tô na página 25 do livro, já estou sem entender quase porra nenhuma, mas isso eu achei legal. Enfim, mas não é sobre o que é o virtual, mas eu queria trazer esse adendo. Caraca, a gente passou de sessão, né? A gente está no primeiro capítulo ainda, mas a gente inaugura hoje uma outra sessão. Ah, legal. Que se chama As Máquinas. 1.5 As Máquinas. Vamos lá, então. 1.5.1, parágrafo 1, né? As máquinas desejantes são máquinas, sem metáfora. Bora lá. Em que as máquinas desejantes são verdadeiramente máquinas, independentemente de toda metáfora. Vocês viram que, tipo assim, esse livro é cheio das problemáticas, né? É cheio de problema. Tipo, o que é o homo natura, o que é o esquizo, o que é máquina. Os caras não estavam com preguiça, não, bicho. Cara, aqui se... Vamos botar todos os problemas possíveis aqui. Vamos lá. E a máquina é uma metáfora. Uma máquina se define como um sistema de cortes. Olha só, fica aí a definição, cara. Uma máquina se define como um sistema de cortes. Não se trata de modo algum do corte considerado como separação da realidade. Os cortes operam em dimensões variáveis segundo a característica considerada. Então, vamos lá. Esse corte não quer dizer uma separação, né? Quer dizer, operam em dimensões variáveis segundo a característica considerada. São especificidades de corte, né? Toda máquina está, em primeiro lugar, em relação com o fluxo material contínuo, Rayleigh, entre parênteses, que ela corta. Então, toda máquina está, em primeiro lugar, em relação com o fluxo material contínuo que ela corta. Funciona como uma máquina de cortar presunto. Funciona como uma máquina de cortar presunto. 2 pontos. Os cortes operam extrações sobre o fluxo associativo. Então você tem um fluxo associativo, né, de presuntinho, que ele tá louco de presunto e vai fatiando naquela experiência infantil. Nossa, tem essa experiência infantil muito forte, né, da padoca que corta aquele tô louco de mussarela, aquele tô louco de mortandela, né, bicho? A máquina mais brasileira é a máquina que corta mortadela. Bom, vamos lá. Continuando. Então, os cortes operam extrações sobre o fluxo associativo. Você tem um grande fluxo associado do presuntinho e ele vai sendo cortado, né? Sendo extrações, sendo extraídos. Como o ânus e o fluxo de merda que ele corta. A boca e o fluxo de leite. Mas também o fluxo de ar e o fluxo sonoro. Então, são vários fluxos, né? E vários tipos de corte. Acho que é isso a qualidade, né? A máquina boca, ela opera extrações de fluxos de diferentes coisas, né? De comida, de ar para falar, de que mais? De beijinho, de salivação, por aí vai. O pênis e o fluxo de urina, mas também o fluxo de esperma. Cada fluxo associativo deve ser considerado como o ideal. Fluxo infinito de um imenso pernil de porco. Porra, aí, que bonito, cara. Rayleigh, né? Esse fluxo contínuo, fluxo material contínuo, Rayleigh designa com efeito a continuidade pura que uma matéria possui em ideia. Quando Jaulin, ou Jaulan, ou Raulin, alguém descreve as bolinhas e os pós de cheirar iniciáticos, ele mostra que são todos produzidos a cada ano como um conjunto de extrações sobre uma, aspas, sequência infinita que tem teoricamente apenas uma só origem. Fecha aspas. Bolinha única que se estende aos confins do universo. Nota de rodapé 30, vamos saber quem que é o tal do Jaulin. Robert Jaulin, ou Raulan, La Morte Sara. Que doideira, hein? Então fica aí a dica do Robert Jaulin, escritor. Depois a gente dá uma pesquisada quem é o tal do Robert Jaulin. É engraçado, algumas vezes que eu li esse livro, e principalmente esse capítulo, né, que eu passei algumas vezes por ele, e tem uma galera da literatura e da arte aqui que eu nunca dei bola, e aqui tá chegando, né? Deixa eu dar uma pesquisada aqui, né? Vamos fazer isso agora. O que esperar, né? Quem é o Robert Jaulin?
computador tá ligado, vou aproveitar isso aqui, né? Robertinho. Roberto. Jaulin. Eita, caralho. Só tem Wikipedia em inglês, então o bagulho é doido, hein? Ah, menino. Ai, caralho. Perdi. Errei. Aqui. Traduzido do inglês. Robert Jaulin era um etnólogo francês. Depois de várias viagens ao Chad, entre 1954 e 1959, entre o povo Sara, ele publicou em 1967 La Morte Sara, na qual expõe os vários ritos de iniciação pelos quais havia passado, e analisou de perto a geomancia de Sara. Caraca, que da hora! O que é o Sara? O Chad é um país, né? Que não sabe onde fica o Chad. Rapidinho, 2 segundos. Journeys to Chad. Primeiro eu vou ver onde fica a República do Chad. A República do Chad fica bem na região do norte da África, né? Já chegando na região central da África, subsaariana. Subsaariana, pode-se dizer? Não sei, desculpa, não conheço bem. República do Chad. Porra, legal. E que mais? Cadê? Qual que era a coisa que eu queria saber? Ah, o Sara. Sara People. Porra, só tem inglês, mas vamos lá. Os Sara People são um grupo étnico do Sudânico Central, Central Sudanic, né? Sudão Central. Nativo do sul do Chad. Bota fé. Border of North Sudan. Eles falam língua de Saara. Não, desculpa, they speak the Sara language, não é Saara, é Sara. É sem um A. Porra, que foda, cara. Tá. Que curiosíssimo. Então não é nem literatura, né? O cara da etnologia. Porra, quero saber que história é essa. Vamos procurar essa história da morte do Sara. La Morte Sara, né? Tipo assim, a morte Sara. Enfim. Continuando. Longe de se opor à continuidade, o corte a condiciona. Então, o corte não interrompe, né, a continuidade. Implica ou define aquilo que ele corta como continuidade ideal. É que, como vimos, toda máquina é máquina de máquina. A máquina só produz um corte de fluxo se estiver conectada a outra máquina que se supõe produzir o fluxo. Então, máquinas acopladas em máquinas o tempo todo, né? Porque uma vez que você tem uma peça de presunto e você vai cortando essa peça de presunto infinito, você vai produzindo pequenas máquinas de fatias de presunto, por exemplo, que vão se conectar com outras coisas do tipo bactérias, do tipo salmonela, do tipo sua boca, do tipo seu pênis, se você é chegado nessas experimentações com essas parafilias gastronômicas, assim, né? Fica a dica. É que, como vimos, toda máquina é máquina de máquina. A máquina só produz um corte de fluxo se estiver conectada a outra máquina que se supõe produzir o fluxo. Beleza. Sem dúvida, esta outra máquina, por sua vez, é na realidade corte, mas ela só o é em relação a uma terceira máquina, que produz idealmente, ou seja, relativamente, um fluxo contínuo infinito. Boiei um pouquinho essa coisa da terceira máquina, mas vamos lá. Assim, a máquina ânus e a máquina intestino, bora lá. A máquina intestino é a máquina estômago é a máquina boca e o fluxo do rebanho, entre aspas, entre parênteses, entre aspas, e depois. Então é aquela proposta marxiana spinozana, né? Tipo assim, é tudo produção, é tudo uma dimensão do trabalho, mas ao mesmo tempo são máquinas conectadas a máquinas constituindo toda a natureza, né? Em conexão de fluxos e cortes, e que ao mesmo tempo tem o seu registro social específico e sua abrangência, sua inscrição num corpo social específico, mas está sempre conectado, né? Então, Homo Natura, Homo História, máquinas naturais, máquinas sociais também. Em suma, toda máquina é corte de fluxo em relação àquela com que está conectada, mas ela própria é fluxo, ou produção de fluxos em relação àquela que lhe é conectada. Então, relativamente, toda máquina também é fluxo, né? Interessante isso aqui. Isso aqui é muito bom. Vou repetir. Em suma, toda máquina é corte de fluxo em relação àquela com que está conectada. Então, vamos fazer o exemplo. A máquina boca corta o fluxo de leite entre o seio da mãe, né? Quando acopla-se ao seio da mãe, a boca do bebê, e vai extraindo, fazendo extrações do fluxo de leite com quais
a máquina seio produz. Entretanto, tanto a máquina seio quanto a máquina boca já são fluxos elas mesmas. Fluxos de carne, fluxos celulares, etc, etc. Não deixam de ser fluxos, né? Em suma, toda máquina é corte de fluxo em relação àquela que está conectada. No exemplo, máquina boca é máquina seio. Mas ela própria, por exemplo, a máquina boca, é fluxo ou produção de fluxos em relação àquela que lhe é conectada. Ela é fluxo, enfim. É esta a lei da produção de produção. Né, uma das leis do processo, que a gente viu lá no começo. Por isso, no limite das conexões transversais ou transinfinitas, o objeto parcial e o fluxo contínuo, o corte e a conexão se confundem num só. Em toda parte, cortes fluxos de onde o desejo irrompe, que são a sua produtividade e que sempre implantam o produzir no produto. Entre parênteses, é muito curioso que Melanie Klein, na sua profunda descoberta dos objetos parciais, tenha negligenciado a esse respeito o estudo dos fluxos e os declara sem importância. 2 pontos. Ela provoca, sim, um curto-circuito em todas as conexões. Fecha parênteses. Nota de rodapé 31. Quem é Melaninha? Eu ia falar da Melaninha, mas fica aí, né? Melanie Klein, nascida em 1882 e morrida em 1960. A psicanálise das crianças, tradução francesa, papapá. Entre aspas, no seu aspecto positivo, a urina é um equivalente do leite materno. O inconsciente não faz distinção alguma entre as substâncias do corpo. Olha que curioso, no seu aspecto positivo. Isso é da Melanie Klein, né? No seu aspecto positivo, a urina é equivalente ao leite materno. O inconsciente não faz distinção alguma entre as substâncias do corpo. Isso aqui que é muito foda, né? Porque essa dimensão. Eu vou reler. Eu não sei se eles apresentaram a Melanie Klein aqui anteriormente, mas a Melanie Klein é uma psicanalista, né, britânica. Eu não lembro de terem falado. Ainda mais que botou a data de nascimento dela aqui, mas não colocaram quem é ela, né? É uma psicanalista britânica, se eu não me engano, que vai estudar fortemente as crianças, né? Fazer a psicanálise da criança e estudar bastante o que se dá antes do complexo de Édipo, né? O que é esse preâmbulo do complexo de Édipo? O complexo de Édipo para Freud, ele vai se instaurar ali, vou chutar lá pelos 6 anos, 7 anos, aí tem um grande período de latência. Não acho nesse não. Esqueci totalmente de teoria psicanalítica, galera. Vou ter que voltar lá para teorias da 3 ensaios de teoria de sexualidade. Mas enfim, antes do complexo de castração, antes do complexo de Édipo, que eu esqueci a ordem completamente, a idade aproximada, você vai ter todo um jogo, né, da passagem pela fase oral, pela fase anal, pela própria fase fálica, até chegar na fase genital, se for bem concluído o processo de saída de Édipo e do complexo de castração. Mas aí nessa brincadeira da criança, né, vamos dizer, do 0 ao 6, tem todo esse jogo de pulsões e de fluxos, né, com relações à boca, ao ânus e ao próprio pênis, assim. E o que ela está falando aqui, que eu entendi dessa citação dela, é que não faz diferença para a criança. Que tipo de fluxo é? O fluxo de urina, o fluxo de leite, tanto faz. É tudo fluxo, né? Olha só, no seu aspecto positivo, a urina é o equivalente do leite materno. O inconsciente não faz distinção alguma entre as substâncias do corpo, como se a função sobrepusesse ao fluxo, ao tipo de fluxo, a característica do fluxo, a especificidade do fluxo. Então, o que sai do corpo pro inconsciente tanto faz. Se for xixi, for leite, bebe que tá legal, tá ligado? Tipo assim, que é essa a questão. E eles estão falando, não, pelo contrário, na verdade, cada fluxo, cada objeto parcial, como a urina ou o leite, tem a sua parcialidade específica. É produto produzido, né? E é produtor de produto também. É uma máquina específica, né? Precisa de uma conexão maquínica específica, pressupõe. Então, repassando depois desse comentário, o que eles colocam aqui, entre parênteses, é muito curioso que Melanie Klein, na sua profunda descoberta dos objetos parciais, tenha negligenciado a esse respeito o estudo dos fluxos e os declara sem importância. Ela provoca, assim, um curto-circuito em todas as conexões, como se todas as conexões fossem a mesma bosta, tanto faz urina, quanto faz leite, quanto faz cocô. Vamos dizer assim, estou entendendo, mas nunca li Melanie Klein não, tenho até curiosidade. Quem quiser saber mais, a psicanálise das crianças. Porra, tem tempo ainda, né? Impressionante. A gente tá aí. Tem um tempinho. Vou começar aqui, semana que vem a gente termina. 1.5.2, essa coisa aqui é meio zoada. Primeiro modo de corte, fluxo e extração. Então eles vão mandar alguns modos de corte, né? Pelo que eu tô entendendo.
Primeiro modo de corte, sem dar spoiler, né? Mas já dando. Nesse parágrafo 1.2 aqui, primeiro modo de corte, fluxo e extração. Depois tem outro modo, cadeia ou código de desligamento, no 1.5.3. Tem mais? Depois tem terceiro modo de corte, sujeito resíduo. Parecido com as 3 etapas do processo, né? Produção de produção, produção de síntese, né? Ou de disjunção e produção de consumo. Né? Mas vamos lá. 1.5.2, primeiro modo de corte, fluxo e extração. Connect cut. Connect. I cut. Grita o pequeno Joey. Seja lá quem for o pequeno Joey. Mas a piadinha aqui, porra, deu pra falar, só explicar a piada mesmo. É uma piada, não sei se é uma piada, sei lá, tá aqui, atribua o nome que você quiser, né? Então, eles estão falando de conexão e corte, né? Então, eles metem aqui o Connect Cut, que é o nome do... Caralho, hoje, desbravando a minha ignorância. Connect Cut, eu acho que é um estado estadunidense. Abrindo o computador aqui de novo. Connect Cut. É um estado americano, é um estado estadunidense, né? E aí essa piada é isso, né? A palavra connect cut, depois em inglês, connect, I cut, né? Connect, eu corto. Grita o pequeno Joey. Por que tal do pequeno Joey faz isso, né? Mas eu acho que vem um livro aí pela frente. A gente vai desbravar isso na semana que vem. Tá? Beleza, galera. Então, por hoje é só. Cuidem-se, por gentileza. Fiquem no Connect, I cut. Qualquer coisa, as redes sociais desse podcaster que vos fala estão na descrição do podcast. Comenta com a gente se você quiser participar, quiser ler junto essa aventura e fazer comentários sobre suas reminiscências infantis a respeito de padaria e máquinas que cortam mortadela. Acho que esse que é o importante da participação aqui. Forte abraço, um beijo no coração de vocês e até a próxima.